Olá, muito obrigado pela sua importante audiência. No programa Em Discussão de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o sudário de Turim. Um pano de linho com um pouco mais de 4 metros de comprimento por 1 de largura e que teria sido utilizado para envolver o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação. Para discutirmos sobre a autenticidade desse pano de linho que se transformou em um elemento de fé, eu recebo Jack Brandão, diretor do Centro de Estudos Imagéticos Condes Fotos e professor titular da Universidade Santo Amaro. Recebo também com muito carinho a Lidse Meyer, antropóloga, e conosco também Marcelo Campos Thiago, mestre e doutor em Educação, Arte e História da Cultura. Meus caros, muito obrigado pelo privilégio de hoje. Prazer nosso. Tê-los aqui, um assunto tão importante que envolve, sem dúvida nenhuma, o planeta, a Terra, o mundo, todos os seres humanos, todas as pessoas. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença. Antropóloga, eu queria que você falasse exatamente dessa sua importante formação. Seja bem-vinda. Sim, muito obrigada. É um prazer estar aqui realmente em discussão. E eu acho que a minha contribuição como antropóloga é tentar entender um pouco de como os seres humanos necessitam desses símbolos que podem transformar as suas crenças, como é o caso do sudário. E a partir daí eu trabalho com antropologia, eu também sou etnobotânica, e isso vai ter muita relação também com o estudo do sudário. De que maneira? Eu posso explicar isso, porque uma das pesquisas também realizadas com o sudário foi realmente a descoberta de várias plantas que foram também preservadas no sudário, não só grãos de pólen, como imagem dessas plantas. Tá. E, sendo assim, isso também pode nos trazer algumas pistas sobre a origem do sudário, né? Então, a etnobotânica acaba contribuindo bastante com isso também. Então, acaba a minha formação é um pouco mais abrangente, e com meus 2 pós-doutorados, realizados também com pesquisas em Roma, no Vaticano, em História da Religião. Então, acredito que seja por isso que estou aqui, para tentar contribuir um pouquinho nessa compreensão do sudário. E eu quero aproveitar toda a sua sabedoria e começar. Na verdade, acho que não é uma pergunta, porque é um assunto, para muita gente, contraditório. O que você pensa sobre o Santo Sudário? O Santo Sudário, como eu acabei de colocar há pouco tempo, ele é um símbolo muito importante da fé cristã como um todo. E esse símbolo, independentemente dele ser provado como verídico ou não, ele continua tendo a sua importância, a sua significância para a fé cristã. Porque quando se estuda o sudário, quando se contempla o sudário, nós relembramos todos os sofrimentos passados por Cristo durante a sua paixão, os seus últimos momentos na terra. E até mesmo o fato da fugacidade da vida, dele poder ter sido durante um período, durante o sábado, ter ficado colocado numa sepultura. Então, sendo dele ou não o sudário, não, e é isso que a gente está discutindo nesse exato momento, a questão é que aquela imagem nos leva a pensar na paixão de Cristo. Então, ela nos leva, muitas vezes, a repensar a fé e até a aprofundar a fé. E é por isso que ele é tão significante para tantos cristãos no mundo todo, como você acabou de colocar. Não é algo que é para o Brasil, pelo contrário, é um interesse mundial. Com certeza, com certeza. Jack, muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Também quero aproveitar toda a sua sabedoria nesse dia tão importante. E você é diretor do Centro de Estudos Imagéticos, né? Como é que funciona, o que é esse Centro de Estudos? Bom, seja bem-vindo. Muito obrigado, fico feliz de poder mais uma vez estar aqui na casa e poder contribuir com aquilo que eu posso para os telespectadores, para que as pessoas possam compreender um pouco mais a questão da imagem em si. Bom, o Centro de Estudos Imagéticos Condes Fotos, na realidade é um centro, é um laboratório de análise imagética, com o qual eu trabalho já faz algum tempo. Inicialmente era ligado à universidade onde eu dou aula e se tornou algo paralelo, ou seja, à parte, diante dos estudos que nós trabalhamos. Bom, em relação ao sudário, o sudário é um objeto, vamos chamar assim, com que eu estudo há mais de 30 anos. Eu comecei a estudar o sudário, na realidade, quando eu era adolescente, quando eu ainda pensava em ser padre, só para você ver, que as pessoas que me conhecem falam, opa, o cara vai querer ser padre, mas realmente
Passou Passou isso pela em minha algum momento da sua cabeça. vida. Eu frequentei o convento de São Francisco durante muito tempo e havia um frei, a quem eu vou dedicar o meu romance, que eu estou escrevendo sobre o Sudário de Turim, Sim. o frei Anastácio Hackman, e ele tinha uma verdadeira paixão pelo Sudário. Então, a partir daí, eu comecei a fazer todo um estudo. E cada vez que você estuda o Sudário te empolga cada vez mais. Porque Sim. cada vez que você aparece uma pesquisa nova... Bom, é importante falar em relação ao Sudário o seguinte, o Sudário é o objeto humano, que é um objeto humano, Sim. mais estudado da história humana. Então, e uma coisa que é muito importante quando nós falamos do Sudário, o Sudário ele deixa de ser uma mera relíquia exatamente a partir do século XIX. Quando um fotógrafo, ele tira uma foto do Sudário. Ou seja, ele quis fotografar, um fotógrafo amador, ele quis tirar uma foto do Sudário. Qual foi a grande surpresa desse fotógrafo? Foi descobrir que no Sudário ocorre algo diferente da fotografia comum. Aquilo que para nós é positivo, no Sudário é negativo. E o que é negativo no Sudário é positivo no dia a dia. A partir dessa descoberta, os cientistas, de modo especial, começaram a falar, opa, o que tem nisso? E a partir daí que começou todo esse estudo do Sudário. A partir da sua especialidade, você diz, foi o inverso, né? Se inverteu. Sim. Por que esse fenômeno aconteceu? Seria fenômeno? Aí que tá. Não digo que seja um fenômeno. É algo que, a priori, não se explica. Tá. Não foi explicado. Por exemplo, em 1978, nós tivemos uma grande pesquisa de muitos membros da NASA, inclusive, que foi uma pesquisa chamada STURP. Então, esses pesquisadores, eles tentaram, de uma forma ou de outra, descobrir os mistérios, os segredos que havia no Sudário de Turim. Vários mistérios, entre aspas, nós podemos dizer assim, foram solucionados. Por exemplo, o Sudário, quando nós vemos o Sudário, grande parte das pessoas, elas têm uma ideia errada do Sudário. Em que sentido? As pessoas acreditam que a imagem formada no Sudário é de sangue, mas na realidade não é. Nós temos dois tipos de imagem no Sudário. Nós temos uma imagem que é formada por sangue e outra imagem que é formada não se sabe por quê. Essa imagem que é formada não se sabe por quê... Grande enigma. Aí é que tá, é exatamente a figura do homem. Sim. É aquela imagem que nós vemos do homem. Essa imagem, outra coisa que é interessante é o seguinte, essa imagem é formada nas cristas das fibrilas do linho. Então essa imagem ela não penetra, não pode ser tinta porque ela não penetra dentro das fibrilas. Então essa imagem é extremamente superficial. E por outro lado, a imagem de sangue sim. Essa imagem ela vara o tecido de um lado para outro. Só que nessa imagem de sangue estão simplesmente as marcas que nós chamamos as marcas da paixão. Que até então não se sabia. Sim. Não se conhecia totalmente. É aí que vem a questão da própria arte com a qual eu trabalho. Para mostrar, por exemplo, que em 1988 nós tivemos um exame chamado carbono 14, que provou-se no exame que o Sudário de Turim é um artefato do século XIII ao século XIV, ou seja, é um artefato medieval. Que foi. Ah, muito bem. Então, porque quando nós falamos do Sudário, a parte que foi tirada para fazer o exame carbono 14 era exatamente a parte de baixo do Sudário. Tá. Que normalmente... Abaixo, quando a gente fala, é depois dos pés. Exatamente. Né? Porque o Do Sudário é uma envolvimento dos peça pés. extremamente grande. Ok. Então você pegaria o Sudário, é um pano comprido, então você colocaria provavelmente o corpo dentro Sim. e viraria então uma Sim, parte sim. das franjas do Sudário. Claro. Não necessariamente essa franja pertencia ao Sudário. Sim. Essa é uma das hipóteses por ter levado à Idade Média. Tá. Sim. E há outras hipóteses que nós podemos levantar também, que é a própria questão das bactérias, do bolor, etc. E aí, como é que a arte pode provar que realmente o Sudário é verdadeiro? Porque quando você pega a arte, por exemplo, a arte medieval... A grande questão é essa. Veja, por exemplo, é possível na época medieval você ver uma câmera escura que tenha um resultado como esse? Seria impossível. Primeiro, A tua expertise, né? a grande sacada da coisa é essa. Primeiro, quando nós falamos no Sudário, nós temos que lembrar o seguinte. A cruz
A começar nós por aí. estamos vendo o sudário. Ah, bom. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ele foi tirado... Opa, não posso mostrar aqui. Não pode. Tem problema. Tá preso. Foi tirado praticamente do finalzinho aqui. Tá certo? Então, nas franjas. Bom, uma coisa que é importante nós lembrarmos, então, que eu ia comentar é o seguinte. Tá. Nós temos a questão da cruz. Certo. Quando nós falamos em cruz, nós achamos que todas as pessoas na história viam a cruz como nós vemos hoje. E Tá. não é verdade. Tá. Primeiro, a cruz só passa a ser empregada como símbolo cristão lá por volta do século IV, século V. Muito depois. Ou seja, antes disso, não havia. Sim. A cruz era um símbolo de tortura, era um símbolo terrível, porque só bandido ia ser crucificado. Isso entre os romanos. Tem que lembrar que a cruz existe em todas as culturas, Exatamente. com significados totalmente distintos. Muito bom. Tanto que a crucificação romana, ela surge onde? Ela surge já lá no Oriente. Não é romana, como muitas pessoas podem pensar. Sim. Então nós temos isso. Quando o homem, ou quando o artista começa a empregar a cruz, foi muito depois de Constantino ter proibido a crucificação. Então o que acontece? Quando se começa a pintar, a usar a cruz, primeiro, Jesus não está nu. Jesus, ele utiliza o colombium, que são as roupas sacerdotais. Tá. Então começa por aí, ele usa as roupas sacerdotais. Não está nu. Não se sabia ao certo como era mais a crucificação. Porque durante um século que a crucificação foi proibida, se perdeu isso. Tá. O sudário é que vai recuperar. Por isso que o sudário é uma grande peça de antropologia. Sim. Então isso é inquestionável. Então o sudário, por aí, ele já passa a ser verdadeiro. Sim. Por quê? Não necessariamente por ter sido Jesus, né? Mas porque o homem que foi crucificado Sim. ali, ou que mostra as marcas da crucificação, somente foram possíveis comprovar a veracidade com o sudário. Sim. Um exemplo é a marca do prego na palma da mão. Na Sim. palma não, No pulso, né? no pulso que nós Sim. chamamos. Sim. No espaço de Destô. Tá. Porque se fosse na palma da mão, como todos os artistas colocam, Sim. simplesmente rasgaria com o peso do corpo. Exatamente. Tá. Então todos os artistas, quando começam a pintar a crucificação, eles fazem isso. As marcas, por exemplo, da flagelação, tem mais de 120 marcas da flagelação. Nenhum artista Todos os medieval três. Sim. emprega essas marcas. Tá, Essas marcas só vão ser empregadas praticamente no século XII, XIII, Tá. quando ocorre a peste. Então nós temos um tipo especial de crucifixo chamado Pestekreuz, que é a cruz da peste, que ela é em Y. Então era a época da peste, então os artistas começam a colocar chagas no Cristo crucificado. Sim. Que são, na verdade, pústulas, que não mostram absolutamente, que não tem Não relação eram alguma relacionadas, exato. com as marcas da crucificação, as marcas da flagelação. Deixa eu trazer aqui o Marcelo Campos Thiago. Desculpe, que, Marcelo. olha, Marcelo, você está aqui só esfregando as mãos, né? Querendo falar, olha, muito obrigado pela sua intensa paciência. Eu quero aproveitar também a sua enorme sabedoria, trazer você para esse bate-papo, que realmente Obrigado. começou de uma maneira muito intensa, no bom sentido, é claro, muito legal, com muitas informações, né, Marcelo? Queria que você falasse um pouquinho, você é mestre e doutor em Educação, Arte e História da Cultura. Seja bem-vindo, querido. Obrigado. E a minha formação inicial em História, Sim. Ciências Sociais, Direito e Pedagogia. Que bacana. Né? O que Bom, você acha de toda essa Pois conversa? eu tô achando Santos muito Sudário está aqui, interessante. né? Eu queria resgatar um aspecto Claro. da literatura bíblica, Pois né, não. ou dos conceitos bíblicos, porque toda essa discussão do sudário só tem sentido também quando a gente olha para as referências do Evangelho. Do Evangelho. Claro. E eu buscaria duas referências que estão lá no final do Evangelho de João. Sim. Não é? A primeira referência, que é em João, não é? No final, quando João está narrando a ressurreição. Né? Sim. E aí então ele vai falar do sudário. Não é? E esse sudário que se encontra, Maria Madalena entra, não é? E vê o sudário jogado ao lado, não é? Dobrado. Algumas traduções vão falar enrolado. Porém, essa não é a primeira referência. 2 capítulos antes, quando João está falando sobre a ressurreição de Lázaro, vai aparecer também a ideia de que Jesus chama Lázaro do túmulo e ele aparece envolto num sudário que lhe toma, segundo a expressão do grego, que lhe toma a cabeça.
E aqui eu quero trazer uma diferença sutil, mas muito interessante. Há duas concepções de sudário aqui presentes, ou teológicas. A primeira que diz, Jesus ressuscitando Lázaro, ele trouxe de Lázaro da morte à vida, mas não deu a imortalidade para Lázaro. Portanto, o sudário, não é? Ele cobre Lázaro. Né? Jesus não está vestido do sudário, o sudário está ao lado, porque Jesus já tem a imortalidade. Tá. Então, essa concepção ela é muito interessante. Então, quando eu penso sudário do ponto de vista bíblico, eu estou pensando nessas duas relações. O sudário em Lázaro, para dizer que todos nós vamos morrer, não é? E passamos pela morte, não é? E Jesus, o sudário ao lado, dobrado, dizendo assim, ele não está no sudário, porque ele já tem o dom da imortalidade. E qual que é a importância para os cristãos dessa associação, sudário com o Evangelho? Eu acho que é fundamental, porque é a partir do Evangelho, se a gente pensa na fé cristã, independente da denominação, o Evangelho é a base na qual se constrói todo o edifício da teologia e da reflexão. Não é? E quando a gente pensa também num outro aspecto, que o Evangelho, embora ele não seja um livro de história, nem um relato jornalístico, ele pretende trazer elementos que corroborem a existência de Cristo. Então, se você pensa o sudário como um possível elemento que possa trazer dimensões históricas, seja de Jesus Cristo, seja de um personagem medieval ou do mundo antigo, que seja, não é? O que a gente está pensando? A gente está pensando que a base tem que ser sempre vista no Evangelho, porque é lá que se encontra a historicidade de Jesus. Existe um catolicismo antes do sudário e depois do surgimento? Ou o que acabou se envolvendo em relação ao surgimento do sudário, em relação à fé dos católicos, né, especificamente? Sim, eu gosto muito de uma frase que diz assim, muito mais do que a gente discutir a autenticidade do sudário, a gente precisa discutir que fé é autenticada pelo sudário, pela veneração do sudário. Quer dizer, quando eu olho para essas representações, que tipo de sensibilidade me desperta? Né? E aí, para responder a tua pergunta, que eu acho muito, muito propícia também, né? A gente pode dizer que antes de dizer uma história da igreja antes e depois do sudário, eu preciso olhar cada um de nós pessoalmente e dizer o que essa imagem me toca, o que eu sou antes e depois de olhar para ela. Sim. Né? Então, portanto, é por isso que a gente iniciou que eu acho uma discussão muito rica, né? Que é pensar assim, para além da veracidade, né? Dos elementos históricos presentes, a gente precisa pensar o que essa imagem me toca hoje. Eu gostaria de terminar essa minha primeira fala né, dizendo algo muito interessante também, que não apenas nos evangelhos, mas se você pegar a liturgia da Igreja Católica, não é, no Sábado Santo, portanto um dia depois da Sexta-feira Santa, há um precônio cantado. Precônio seria uma oração inicial na vigília. E nessa oração, uma oração muito bonita, tem um versinho, né, que é o narrador falando com os personagens, e ele fala com Maria Madalena, e ele diz assim, responde, pois, a Maria, no teu caminho que havia, vi Cristo ressuscitado, né, o túmulo abandonado, né, os anjos da cor do sol, né, deitado no chão o lençol. E eu acho que é essa teologia muito bonita que a gente precisa explorar no sudário. Né? Perceber que ele está ali, não marcando tanto o sofrimento, mas a esperança de que para além do sofrimento tem vida. Me diz uma coisa, em relação à antropologia, eu acho que existem outros casos também. Dá para fazer uma associação com alguns outros casos que ainda são enigmáticos e de uma certa forma, ainda não foram cientificamente provados que aquilo é de fato? Ok, vamos lá. Uma coisa interessante, que até o Jack tocou nesse assunto, o sudário, ele é talvez a relíquia que tenha sido mais estudada cientificamente. Acho que isso aí, que todos concordam, né? Que, não tem essa peça tão importante, né? Exato, e isso é interessante porque uma coisa ligada à fé nos mitos, e quando eu falo em mito, dentro do sentido antropológico do mito, isso é uma coisa importante de explicar, que nem todo mundo imagina o que é. Muitas vezes, quando alguém escuta, no senso comum, escuta a palavra mito, pensa em mentira, lenda, pensa em alguma coisa que não é realidade. Não. Quando a antropologia fala em mito, é uma história sagrada e, por ser sagrada, é inquestionável, mesmo que ela seja de uma forma impossível aos olhos humanos. E é até mais interessante, quanto mais impossível o mito for, mais verdadeiro ele é para o fiel, para aquele que é crente, para aquele que acredita naquele mito. E nesse sentido, o sudário, ele acaba, por ele ter sido tão estudado,
há séculos sendo estudado, não apenas por uma única entidade, lugares no mundo inteiro, inclusive Brasil. E entidades extremamente importantes, Sim, né? Renomadas. viu, né? A própria NASA, como já Sim. comentou. E nenhuma dessas pessoas conseguir demonstrar uma maneira artificial de conseguir criar essa imagem, isso acaba apenas aprofundando mais ainda a fé daquelas pessoas que conseguem ver no sudário o corpo do próprio Cristo. Sim. Então, ele, fazendo um paralelo com outras histórias de outros mitos, outras relíquias mitológicas, eu posso dizer para você que ele é aquele que realmente ele chama a atenção, né, por isso, porque ele não tem como ser feito de outra forma. Por enquanto, até hoje, pelo menos, olha que já estamos no século XXI, com séculos de pesquisa, ninguém conseguiu ainda desmistificar essa peça. É isso que eu estou querendo entender. Dentro de tudo que foi descoberto até agora, o Santo Sudário realmente é a peça mais valiosa, enigmática. Você concorda? Você acha que é isso mesmo? Para o cristianismo, sim. Sim. E eu acho muito interessante uma colocação que o Marcelo fez também, de quando olharmos para o sudário, pensarmos muito mais na ressurreição do que na morte. Ok. Tá? Existem outros valores, né? Isso que nós estamos querendo questão, né, discutir, né? do sofrimento, da aflição toda da pessoa que estava envolta nesse sudário. Mas ele é trazido à tona, inclusive agora, na Sexta-feira da Paixão, por quê? Porque pensa-se no sudário em relação à Páscoa. A Páscoa é a maior festa cristã. Muita gente pensa que é o Natal. Não é. Tá? Porque o cristianismo ele é marcado pela ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo, São Paulo, sempre disse que se Cristo não ressuscitou, era vã a fé. Então não existe fé cristã se não houver ressurreição. E o sudário, ele é o elemento que liga a figura de Cristo à ressurreição. Okay? Então, por isso ele é tão importante, ele é um elemento mitológico extremamente importante para a fé cristã. E por mais que, digamos que alguém consiga desmistificá-lo, né, já vi, uma vez até assisti um especial que diziam que podia ter sido Leonardo da Vinci, não sei se você viu esse, que inclusive a figura de Leonardo da Vinci, veja... Exatamente. Não tem. Fazer uma comparação. Não tem. Porque para quem acredita é impronto. É uma coisa tão interessante que você citou, e o Marcelo também, falou sobre a questão da ressurreição. Sim. Isso é um ponto fulcral no sudário. Sim. Eu tento, muitas vezes, afastar o meu lado religioso? Católico do meu lado cientista, porque realmente você tem de fazer isso. Existe uma fusão Sim, aí, né? Eu vou dar um exemplo. Saiu um livro há alguns anos, 2000 e... Olha que eu sou o elemento não católico aqui dos três, né? Não, não sei. Bom, já que a gente tocou nesse assunto, a sua religião qual é? Eu sou protestante. Protestante, ok. Mas por incrível que pareça, mas sou cristã, pelo menos. Os protestantes, muitas vezes... Eu vou dar um exemplo. Eu estive nos Estados Unidos, numa cidade chamada Wabash, que é onde fica o museu, que deve estar fechado agora, que esse museu, infelizmente, fechou. O Museu do Santo Sudário de Turim. O curador do museu, o senhor Richard Orareu, conheci uma pessoa apaixonada pelo sudário. Então, por incrível que pareça, é uma cidade que ele foi à igreja, convidou o padre para convidar os fiéis para ir, era no estado de Indianápolis. Indianápolis é a cidade. Indiana. Então, o que acontece? O padre virou para ele e falou o seguinte: não, por que eu vou mandar os meus fiéis para lá se a própria ciência já diz que o sudário é falso? Quem frequentava o museu eram os protestantes, que viam o valor do sudário e da história do sudário. Porque, infelizmente, aonde eu quero chegar é o seguinte, o que eu queria dizer anteriormente é o seguinte, em 2012, saiu um livro de um historiador de arte chamado Veselol. Ele procura mostrar, ele faz um livro, o livro é belíssimo, o que tem dentro não é belíssimo, desculpe, realmente, ele tenta criar toda uma teologia da ressurreição a partir do sudário. Para este pesquisador, que se diz pesquisador, que eu tenho um livro que eu tento rechaçar o que ele fala, exatamente, ele cria uma teologia da ressurreição, ele diz que a ressurreição de Jesus é o sudário, que o homem que provavelmente estava lá não ressuscitou, que a ressurreição era o sudário. E é uma coisa interessante que saiu um filme agora na Netflix, que foi lançado no cinema há pouco tempo, chamado Ressurreição. Sim.
Então, este filme mostra um soldado romano, um centurião, não me lembro agora, ele procurando, ele foi obrigado a procurar o corpo do homem que desapareceu. E ele chega no túmulo, ele vê exatamente os panos jogados. E quando ele pega o pano, ele vê exatamente o rosto de Jesus. E é algo que eu sou contra também. Por quê? Porque para você enxergar a imagem do homem do sudário, você tem de ter mais ou menos uma distância, você tem de estar uma distância de 3 metros. Senão você não enxerga, tem isso também. Sim. Então você não consegue enxergar, você olha o pano como se fosse um pano qualquer. Você vai enxergar as imagens de sangue, mas a imagem do homem não. E este dito historiador da arte, ele diz que a ressurreição foi exatamente isso, que os apóstolos mostravam o sudário para as pessoas e as pessoas se deixaram tocar pela imagem. Então aí também você já destrói a própria fé cristã, que é calcada exatamente na própria questão da ressurreição. Agora, eu queria lançar uma provocação também no seguinte sentido. Se um medieval estivesse assistindo essa nossa discussão, ele acharia muito esquisita. E por quê? Porque até o século XVIII para XIX não se discutia a veracidade científica de nada, porque a ideia de ciência era muito distinta. Não é? Então, por exemplo, o sudário ele era validado por 2 outras questões. Primeiro, a autoridade da igreja. Não é? E depois, o segundo aspecto, a relação de fé que eu estabeleço. Né? Então, é uma história muito interessante do Papa Gregório, isso no começo da Idade Média, no século VII, para Papa Gregório, São Gregório Magno, que pedem para ele a imperatriz Constantina, da cidade de Constantinopla, né? Pede para ele relíquias. E a relíquia que ela pede não é nada mais, nada menos do que a cabeça de São Paulo. Não é? E o Papa Gregório diz assim, olha, me desculpe, mas nós romanos temos o costume de não emprestar, não mandar nem os corpos dos santos, muito menos os sudários deles. Mas a gente vai te mandar um paninho que tocou no sudário. Né? Tocou no sudário e no corpo de São Paulo. E lá vai a embaixada com os paninhos. Né? Quando chega lá, a imperatriz fica toda decepcionada, fala, eu não quero paninhos, eu quero a relíquia. E volta, manda a embaixada de volta. Quando a embaixada de volta, o Papa fica indignado e diz assim, mas eu vou provar. Ele celebra uma missa na Basílica de São Pedro e pega pregos e fura os panos e sai sangue dos panos, segundo a história. Para mostrar que o pano tinha uma relação interessante com a questão da santidade. Então, por isso que eu estou dizendo, quer dizer, essa discussão da gente também precisa ser contextualizada. Claro, porque para um medieval, para um homem da modernidade inicial, não teria muito sentido, porque a validação passa pela fé e passa pela autoridade eclesiástica. Outra coisa que você está comentando, só um minutinho, menos valor ainda que eu se acho... estivesse falando no século I. Exatamente. Você chega no século Porque I, uma coisa que as pessoas têm, que eu acho que vale muito a pena o que você falou, é em relação à questão da relíquia. Que é algo extremamente importante no mundo medieval e que nós achamos algo completamente absurdo. Quando nós falamos sobre a questão da relíquia, o pessoal fala, nossa, se fôssemos pegar todas as cruzes de Cristo, nós construiríamos um prédio de 10 andares. Se pegarmos todos os pregos de Cristo, daria para fazer Dá volta ao mundo. Dá volta. Então, a ideia só que o pessoal esquece o seguinte, para o homem medieval, bastaria, se eu acredito, por exemplo, que o sudário é verdadeiro e eu acredito que o sudário é verdadeiro... Isso aqui basta. Não só basta, mas eu posso fazer o quê? Eu posso criar outros sudários via contato. Tá. Ao pegar um outro pano e colocar junto ao sudário... Ao toque, né? O que acontece... Toda essa santidade, todo esse poder, ele passa para o pano. Então, isso é muito claro para o homem medieval. Sim. Então, quando eu isso digo... não é nem medieval, Jack, isso é do homem geral. Mas nós também somos assim. Vamos na igreja neopentecostal de hoje, que você vai ver a minha. Eu acho que talvez todos nós ainda tenhamos... Concordo plenamente. Um pouquinho do sangue medieval ainda, né? Não, porque nós temos... Mas isso é o homem, exatamente. Pensamento medieval. É o homem. Né? O ser humano precisa... Eu sempre digo, nós precisamos de imagem. Sim. Olha, o homem sem imagem, ele não é homem. O homem passa a ser homem, ele deixa de ser símio, ele deixa de ser macaco a partir do momento que ele cria o logos. O que é o logos? É a palavra, e a palavra junto com a imagem. Imagem e eikon, que são logos e eikon, é que fazem com que o homem seja homem. A partir daí, com o logos, com a palavra, que o homem vai criar os mitos. Verdade. Sem o mito, nós não somos nada, nós não somos ninguém. O grande problema que nós tivemos a partir do século XVIII, com o século das luzes, foi
toda essa Weltanschauung, toda essa cosmovisão, o que o homem racional do século XVIII fez? Jogou no lixo. Ao fazer isso, hoje nós estamos sofrendo as consequências. O homem, por exemplo, do século XX, XXI, é um homem extremamente neurótico. É um homem que não acredita mais em nada, não aceita mais valores. E ele nega a todo momento, por exemplo, a veracidade das coisas. Ele nega que precisa da imagem como precisa da luz. Daí eu chamar o homem de um ser iconotrópico. Nós buscamos a luz como buscamos a imagem como buscamos a luz. Ou seja, tentaram jogar no lixo. Mas nunca conseguiram. Não jogam. O pensamento mágico existe até hoje da mesma forma como está na Idade Por isso Média. que o Papa como tá Francisco no vai século falar na I. necessidade de resgatar a religiosidade popular. E essa Exato. religiosidade popular que passa por ter esse olhar sensível diante daquilo que o homem de ciência no seu pedestal diz, não vale. Bacana. Vamos falar um pouquinho mais sobre imagem e fé no segundo bloco. O assunto está muito bom. Mas a gente tem que ir para um rápido intervalo. Espero que você esteja gostando do nosso programa. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos já já. Olá, muito obrigado pela sua importante audiência. Estamos retornando com o programa Em Discussão e estamos conversando, conhecendo um pouco mais sobre o Santo Sudário. Já já vai aparecer aqui na tela a imagem, já surgindo agora nesse momento, do Santo Sudário no negativo. Jack, como é que se constrói uma imagem? Bom, é uma pergunta muito pertinente. Vamos imaginar, por exemplo, o Cristo que nós temos nesta imagem, tá. por exemplo. Essa imagem o que é? É o negativo do Santo Esse é o Sudário. negativo. Essa imagem só foi possível visualizá-la dessa forma só no século XIX. Tá. Então, até o século XIX, os homens, as pessoas, não conheciam essa imagem de Jesus. Tanto que a construção de Jesus, nós podemos reparar que Jesus ele possui, nas imagens bizantinas de modo especial, olhos grandes, que são chamados de olhos de coruja, porque no positivo... Você não tem ideia que os olhos estão fechados. Tá. Porque aqui claramente você vê que ele está de olhos fechados. Tá. No positivo não dá para ver, você vê somente a órbita. Isso é o que mais te chama a atenção nessa imagem? Não, tem várias. Tem várias, né? Isso eu tô falando Mas existe um elemento assim, um pouco mais de intensidade, assim, que ganha uma força maior ou não? Sim, as próprias marcas da flagelação. Sim, e tem um ponto muito importante também, lá. a própria questão da coroação de espinho. Nós podemos ver que aqui nessa parte aqui é a parte das costas. Tá. Então nós podemos reparar lá em cima, Na figura cabeça, da direita, né? Na figura da nós direita. podemos reparar que há várias marcas de sangue. Tá. Nós temos de lembrar, como eu falei para vocês, na arte, a coroa de espinhos só vai aparecer praticamente no século XIII. Então, até o século XIII, os artistas nunca empregaram a coroa de espinhos. Tá. Então, quando você pega o Sudário de Turim e você vê claramente que o homem que está representado aí, ele não teve uma coroa como nós conhecemos, que na realidade a imagem que nós falamos de coroa é uma tiara de espinhos. O homem do Sudário, na realidade, ele teve um capacete de espinhos. Sim. Então, foi um capacete que foi colocado na cabeça dele. Ok. Entendeu? Então, A planta que é utilizada é completamente diferente do que a gente imagina, né? Isso. O pessoal se imagina aquela coroa de Cristo que a gente chama aqui no Brasil, né? Então, o que são é colocado pra dessa gente, né? pequenininho Como imagem lá. atual, né? Por isso que eu perguntei para você como é que é construída uma imagem, porque até a própria imagem de Jesus, né, que seria supostamente Jesus nessa figura, o que foi sempre passado para a gente é a imagem de um outro Jesus. Não, o que né? é importante De nós um lembrarmos é o outro homem, seguinte, né? De um outro antes homem. do século V, antes do século VI, nós tínhamos várias imagens de Jesus. Tá. De modo especial, essas imagens eram construções romanas. Então, Sim. havia um emprego imagético que era uma continuidade Isso. da tradição grega e da tradição romana. Então, você vai ver um Jesus imberbe, ou seja, sem barba, com roupas... muito semelhante a Apolo. Exatamente, muitas vezes, nós temos conduzindo carros. Apolo. A ideia é Apolo, ou seja, Jesus é um Apolo. A partir do século IV, Que faz todo sentido imagético, né? Exatamente. É o príncipe de luz, de sol, sol da justiça. Muito bom, porque nós temos Como esse Apolo também. Deus. Como nós chamamos Apolo? Apolo é o símbolo da beleza. Jesus era assim também. Não só como Apolo, mas Jesus era representado muitas vezes como filósofo.
Então era sempre filósofo. A partir do século V, VI, E aí começa a barba. Com começa filósofo, começa a aparecer a exatamente, começa a aparecer com barba. Neste momento é o momento que se descobrem aquilo que é chamado de Mandilion, na cidade de Edessa, que nós acreditamos, segundo as nossas pesquisas, que era o próprio Sudário de Turim. Então, Jesus passa a ser barbado. Então, a partir desse momento, cria-se aquilo que a gente chama de paradigma, ou seja, é um modelo. Então, quando se Essa imagem do cria... século X, né, já do sudário, inclusive. Ah, sim, aí já começam a usar o sudário Odessa. como exemplo de imagem também. Então, quando surge esse paradigma, ele é o quê? Um modelo e tem de ser seguido. Isso é algo muito importante. Por isso que eu digo que a arte prova que o sudário não é medieval, como o Carbono 14 diz. Tá. Porque se fosse medieval, se fosse anterior, havia toda uma tradição. Essa tradição seria rompida. Ok. Como eu disse, o rosto de Jesus, ele é construído, ótimo. Então ele vai continuar. Por isso que nós temos aquela imagem que nós falamos, como é Jesus? Ah, é um homem que tem cabelo comprido, é um homem que tem barba, normalmente bilobado, ou seja, são duas divididas em duas partes. Então é toda uma construção. E natural para aquela época, né? Ah, sim. Né? Dentro Dentro do padrão, espírito né? Galileu, Isso, por Galileu. exemplo, nós podemos ver que há um rabo de cavalo no homem nas costas, Sei. que era um padrão da Galileia, Da Galileia. que Jesus, segundo os evangelhos, era galileu, Tá. ou seja, era do norte da Judéia. Isso. Então, a partir do momento que se constrói esse paradigma, o que acontece? Ele é mantido, porque não há... Vamos pensar uma coisa, a sociedade medieval é uma sociedade estamental. Não havia uma mudança de classes sociais, a sociedade era extremamente rígida e isso servia de modo especial para a arte. Tá. Esse modelo só vai ser rompido na Europa Ocidental, porque a Europa Oriental ela continua, ela vai permanecer com esse paradigma bizantino. Na Europa Ocidental começa a haver uma mudança a partir de Giotto. Então Giotto é que começa a mudar a arte, ele começa a pôr volume na arte, no corpo do homem que está crucificado. São influenciadores. Sim, pronto, a partir daí começa a mudar. Na Europa Sim. Ocidental. Ok. Essa Então, imagem de Giotto que está na pinacoteca da crucificação é maravilhosa, é verdade. Sim, mas muito bonito. é uma mudança paradigmática. Isso é extremamente importante. E é extremamente, até Giotto era extremamente raro. Porque havia aquilo que nós chamamos de maneira greca. Então a arte, de modo especial o crucificado, ele era feito usando a maneira bizantina. Tá. Para vocês, assim, em que momento o Santo Sudário realmente surgiu? Quer dizer, porque a gente tem agora, em algumas décadas, exatamente para essa geração. Mas a partir de que momento realmente Eu penso que quando a gente pensa, não em termos desse sudário, mas Tá. da representação, a gente Ok. não pode esquecer que Edessa, Constantinopla, estão localizadas já a partir do século VI e VII dentro do contexto do Império Islâmico. Ok. E os islâmicos negavam a crucifixão de Jesus. Tá. Até hoje, não é? Na tradição islâmica, Exatamente. você vai dizer assim que é bastante complexo, mas para didatizar, né, que Jesus como profeta não poderia ser morto na cruz. Então Deus deixou uma espécie de um clone, substituto, e Jesus não morre na cruz. Tá. Então, as relíquias da paixão vão ser uma resposta cristã Certo. ao Exatamente. desafio do mundo islâmico que negava a crucificação. Por Ok. isso que você vai ter em Edessa, em Constantinopla, em Roma, Tá. né, santuários todos dedicados Dedicados. à paixão de Cristo. Se Ok. você pegar na colina do Laterano, São João Latrão, em Roma, você vai ter São João Latrão, que é a igreja dedicada à última ceia. Tá. Logo atrás, a Escada Santa, que é a escada, segundo a tradição de Pôncio Pilatos, Sim. que Jesus sobe, né? E um pouco mais longe você vai ter a igreja de Santa Croce em Jerusalém, com as relíquias da cruz de Cristo. Ok. Então, olha que interessante. Sim, sim. E isso vai ter reprodução em Edessa, que é do reino armênio, e você vai ter em Constantinopla também. Até hoje, os armênios têm um dia para comemorar Santa Cruz. Tá. E os ortodoxos bizantinos também, em E agora, detrimento disso. especificamente esse? Como Pois é, que ele esse surge? é a Você ideia da representação, Tá. né, eu penso assim, que da maneira como está colocada aí, os colegas podem até discordar, eu acho que tem muito a ver com o olhar que passa também pela sensibilidade medieval e pós-medieval, Tá. na minha visão.
Lídice, como outra- Não entendi, desculpe. Assim, o olhar, assim, a sensibilidade de você olhar, veja, as mãos, né? A maneira como as mãos são colocadas lembra a ideia da estola sacerdotal. Até o Concílio Vaticano II, a estola sacerdotal era... Aí é que tá. E aí nós estamos falando do tempo, né? De surgimento disso. Mas aí é uma coisa que aí é que tá. Eu realmente vou discordar um pouco, porque segundo os estudos do sudário, por exemplo, é algo que eu coloco no livro que eu estou escrevendo, eu mostro, quando você fala na própria, no sepultamento, havia várias formas. Normalmente as pessoas eram sepultadas com os braços ao lado, ou os braços assim. Por exemplo, quando nós pensamos no Egito, quem ficava com os braços para cima eram simplesmente quem era da classe... Da alta sociedade. Não só da classe real, da nobreza. Gente, da nobreza. E Jesus, por incrível, essa forma, segundo os estudos que nós temos, exatamente, ele poderia estar em rigidez cadavérica já. Tá. Então nós podemos reparar que o ombro, ou seja, ele morreu provavelmente, segundo o sudário, de tetania. Então é uma contração, não tem nada a ver com tétano, é uma contração involuntária dos músculos que levam o quê? A pessoa não conseguir mais se levantar e morre. Por asfixia. Então ele morre por asfixia. Então você pode reparar que o peito dele, o tórax, está completamente cheio. E essa parte da barriga também há uma sobressalência, porque como se você estivesse tentando respirar. Então quando foram colocá-lo provavelmente no túmulo, tiveram de fazer muita força e não teve como colocar de outro jeito. As mãos provavelmente foram amarradas para que ele ficasse nessa posição. E até a questão do polegar, né? Exatamente. Como a gente falou da questão da crucificação né? Nós podemos reparar que até as mãos estão completamente estiradas, porque ele ficou na mesma posição e o polegar não aparece. Por o polegar quê? fica para dentro. Por causa do prego. O prego O passa nervo por E a aqui. acaba gente sendo pensa prejudicado isso e como uma traz o representação dedo. da antiguidade, do tempo de Cristo. Sim, é isso que eu penso. Eu tô tentando É analisar. o debate, né? E a gente Sim, pode pensar, eu tô né? pensando. Agora, se você pensa isso enquanto uma representação que eventualmente possa ter outra metodologia, outro olhar, né? Sim, está muito claro, pelo menos para mim, essa relação com a ideia de sacerdote, do Cristo sacerdote. Que já é uma representação bem posterior. E ali disse né? o que Que é pensa? lida a partir dessa imagem daí. Sim. Aí é que tá, porque aquelas pessoas liam que é isso. construída Exatamente. e que essa imagem pode também eventualmente ser construída a partir dessas representações que se tinha da crucificação, a cruz de Santo André, né, que é a cruz do Império Bizantino, ela em forma de X, Sim. né, que é a ideia do sacrifício. E de repente, assim, veja, a gente está levantando hipóteses, né? Estamos construindo olhares. Essa né? é a ideia. E tem outro, você falou uma coisa que, olha, eu gosto do Marcelo, que a gente já se conhece, mas o Marcelo ele fala umas coisas que me remete a outras. Por exemplo, pensar, né? quando a gente olha isso, você falou do X, o X na realidade o que é? É a primeira letra do nome de Cristo em grego, Sim. Christos. Olha lá, eu não tinha pensado nisso. Aí. Olha lá, Isso que é você... interação, Acho a que já não existe construção. mais enigma, então. Não, esse é o quê? Existem São vários, né? muitos, Tem Esses são olhares, depende de como São você olhares. aborda Mas assim, a idade. Uma única imagem que suscita várias Tem leituras. muitas leituras, é Dependendo isso que eu ia de falar cada uma das exatamente. formações, de quem está observando. Exatamente. E dentro dessas leituras, como é que a antropologia ela lida com a fé em relação à imagem? Da mesma forma como o Jack já colocou também, a fé do ser humano, não digo de qual época, isso é um ser humano em geral, qualquer cultura, qualquer época, tá? Atemporalmente falando, ela necessita de objetos, principalmente físicos, até mais do que simplesmente... Iconotropismo. né? Então você não é apenas um símbolo imaginário, você precisa de coisas para ser tocadas, coisas para serem vistas. E desde o início, você vê na própria, voltando logo porque o Marcelo iniciou a nossa conversa aqui falando de João, da Bíblia, a gente observa que o próprio Cristo usava muito disso. Usava muito de linguagens imagéticas e de questões também físicas. Ele mesmo, quando, após a ressurreição, o que ele fala para Tomé, né? Toca aqui, veja. Põe o dedo aqui, Bota coloca. o dedo, veja, eu tô aqui. Então, talvez até o sudário ele acaba se transformando então num símbolo tão importante, porque ele não só é imagético, como ele também é físico. É claro, hoje não podemos mais tocar nele. Sim. A última apresentação dele foi em 2010.
Mas mesmo assim não se toca mais no Tá, sudário. onde ele está agora nesse momento? Turim. Ele fica em Turim. Turim Fica em mesmo, Turim. né? Igreja Tá. da Catedral de São Uma João. Fica em catedral Turim mesmo. construída para Ok. mesmo Especificamente para... colocá-lo. Ele não sai de lá em hipótese alguma. Só se Não. de repente tiver algum outro grande evento. Ele saiu uma única vez, Uma foi na única Segunda vez, Guerra, né? Sim, para Foi proteção a proteção dele, que como a gente sabe na Segunda Guerra Mundial, muitos objetos artísticos eram roubados, Aham. né, e muita coisa se perdeu. Sim. Agora, você falou Então, uma coisa para que é se proteger, foi importante, aqui. que eu acho tão interessante. Você vê, o sudário é algo tão especial e é tão voltado para os nossos tempos que nós esquecemos uma coisa, que é o seguinte. Quando você pega o sudário, como eu falei para vocês, a imagem do homem, ela é formada na crista Sim. das fibrilas. Se você pega e você olha no microscópio, E com intensidades diferentes. sim, em cada completamente, fibrila, né? Isso que é cada importante, fibrila. é. Então, Não dá pra ser uma pintura. Não. E isso é interessante, você sabe por quê? Porque isso não passa de pixels. Uhum. Então, quando você olha essas fibrilas, são pixels. Então, é como se fosse uma fotografia digital. Tá. Então, o sudário de Turim é uma fotografia digital. Como um homem medieval poderia imaginar que no século XXI haveria algo chamado fotografia? Pois é. E como poderia imaginar que haveria uma fotografia digital que você pode decompor em unidades mínimas até chegar ao pixel? Porque quando você pega a marca, qualquer imagem de Jesus aí, você amplia no microscópio, você só vai ver exatamente isso, os pixels. Sim. Olha que ponto nós temos. Fantástico. E é onde que a gente pode ver os detalhes, justamente pela tecnologia que a gente tem hoje, Sim, né, sim. como o Jack andou, É a estuda mais ciência. isso, mais do que todos nós, é o que mais estuda isso, a gente consegue observar algumas coisas que no início do século XX era É isso que- é impossível isso que eu ver queria- o olho, que ele Exatamente. comentou. Eu queria né? fazer Hoje a uma gente sabe que colocação o olho para não é um olho vocês. fechado, tem as Exatamente. moedas. Em cima da Exatamente, ciência, as coisas porque a que- ciência ela Só caminha hoje assim você a vê. passos largos, né? É tudo muito rápido, né? A era da digitalização, esse processo todo. Vocês acreditam que daqui em pouco tempo, realmente, essa evolução em termos de uma análise, teremos, sei lá, daqui a 5 anos, 10 anos, teremos um outro tipo de análise em relação ao tecido ou não? Não, você Ou sabe chegamos, ou foram as hipóteses Não, foram mas a todas questão não. esgotadas? A questão não é O que essa. vocês acham? A questão Não? é a seguinte: É. nunca nós vamos ter a ciência que vai dizer isso é verdadeiro. Tá. Nunca. Primeiro, a ciência sempre vai contra tudo aquilo que se diz religioso. Bom, a Lidia Até está porque sorrindo. é a pergunta do Evangelho, quando Jesus está lá diante de Pilatos. O que é a verdade? Acabou. Você tem alguma outra teoria, Lidia? Realmente é muito difícil que a gente tenha uma Unanimidade. sobreposição entre ciência e religião, né? Nós todos aqui somos homens e mulheres religiosos, Claro. mas ao mesmo tempo Tem a somos também ciência, cientistas. tem a ciência. E né? a gente sabe que realmente nem sempre a gente vai conseguir conciliar. Muitas horas a gente vai ter que pensar, não, isso vai para a fé, mesmo nas nossas vidas, nas nossas situações. E o sudário, acho que sempre vai ter o seu campo da fé, mesmo que daqui a alguns anos novas tecnologias, e com certeza vai se haverá, inventar com novas certeza, tecnologias, com certeza. e com certeza vão ser aplicadas Sim, ao sim. sudário. Tá. Se já foram séculos aplicando, vão continuar aplicando, ele vai continuar sendo um enigma. E se chegar a alguma conclusão que diga, não, isto aqui realmente é uma fraude, por exemplo, eu acredito que isso não vai tirar a fé das pessoas. Eu acredito também que não. Já que a gente está falando de fé, eu gostaria de saber de vocês, e aí é uma colocação universal, dentro da filosofia, da ideia de cada um de vocês. De que maneira o Santo Sudário chegou para nós e modificou a imagem de Jesus para os fiéis? Gostaria de saber exatamente o que cada um pensa sobre... É lógico que o Santo Sudário tem uma importância significativa, né, quando a gente fala em fé e também quando a gente fala em ciência. Mas na construção da imagem de Jesus... Eu vou Marcelo. retomar um pouco a fala da totalmente. professora quando ela lembrou de Tomé. Eu gosto muito de olhar para o Santo Sudário e lembrar de Tomé. Por quê? Porque o Tomé é o mais injustiçado da história inteira. Por quê? Porque fala para ele que ele não tem fé, que ele não tem isso, que ele Eu não só tem queria aquilo. São Tomé, né? Pois é. Mas se a Isso era gente parar para verdadeiro, pensar... coitado. Pois é. Nunca Mas ele admitiu. fala uma coisa fantástica. Ele fala assim, Exatamente. eu só acredito se eu tocar na ferida. Ou seja, olha que interessante, eu só creio na ressurreição se passar pela dor do sofrimento. Não existe ressurreição sem sofrimento. Isso é o maior ato de fé na ressurreição. Ressurreição não é o corpo que sai lavado.
É como parecem algumas imagens da arte barroca, que você estava Jesus lá, que parece que saiu de uma sauna, né? De uma sauna, né? Quer dizer, na verdade, é esse olhar que é o olhar muito mais interessante da gente refletir, né? E aí eu digo que o sudário tem tudo a ver com Tomé, né? Quer dizer, é tocar na marca do sofrimento para a gente ver que é só um pano, porque ele não está aí. Sim. Ele, segundo a fé cristã, ressuscitou. Isso não altera a imagem de Jesus? Na minha perspectiva... Para construção, para um firmamento, para uma nova ideia... Na minha perspectiva... Para um resgate de fé... Independente se isto é, entre aspas, verídico ou não, independente do que a gente entenda como verídico, mostra justamente dois aspectos, que Jesus é humano e que Jesus sofreu. Somente quando a gente é humano e a gente sofre, a gente atinge a ressurreição. Então, só por isso, para mim, já valeria. Jack, o que você pensa sobre esse tema? Eu acho que o sudário, realmente, ele teve um papel fundamental na construção da imagem de Jesus que nós temos hoje. Já ainda quando o sudário estava em Edessa, na cidade de Edessa, então, a partir de lá, ele teve um papel preponderante. Antes de se saber, que é importante quando nós analisamos o sudário, antes de se saber que havia um corpo por trás. Porque quando nós falamos na imagem, na construção da imagem de Jesus, nós temos de lembrar que o mandilion, ele só aparecia a cabeça. Ou seja, o sudário era dobrado de tal forma que só mostrava o rosto. Porque isso também havia todo um preconceito por trás para que acontecesse isso. Mas é engraçado que dá pra ver no Mandelion que tem umas dobrinhas. Exatamente, as dobras. Por quê? Porque eles tentavam esconder que este pano teve contato com o morto. Porque essa ideia de o pano estar encostado com o morto, isso durante várias tradições religiosas tem uma grande ojeriza, torna a pessoa impura. Então, só o rosto mostrava. Então, eles criaram diversas lendas para isso. Disseram que Jesus enviou a sua imagem para o rei Abgar. Então, aí criaram a imagem da Santa Verônica, que limpou o rosto de Jesus. Tudo para provar que este pano não teve contato com o morto. Sim, eu preciso fazer uma pergunta que está aqui e era para eu ter feito no início do programa. Vamos lá. Me perdoem, o apresentador também muitas vezes erra. Quando e onde foi encontrado o Santo Sudário? Isso é para você, Jack. Então, o sudário... Eu tenho 4 minutos para Então, rapidamente. Então, o sudário, a princípio, no século VI, segundo uma certa tradição que nós temos histórica, começar por Ian Wilson, ele chega ao século VI em Edessa, na cidade de Edessa. Então, houve uma grande inundação e a cidade foi mandada construir pelo imperador romano. Ao começar a mexer na muralha, encontraram o sudário guardadinho lá. Ele estava guardado, escondido. Olha isso. Então ficou durante um certo tempo lá, e o imperador romano, o que ele faz? Ele pede o sudário. E ele já estava sob o domínio dos muçulmanos. Então o que acontece? Ele consegue e leva para Constantinopla. Então ele fica em Constantinopla até o século XIII, 1204, quando ocorre a Quarta Cruzada. Quando ocorre a Quarta Cruzada, houve um grande saque na cidade de Constantinopla. E, inclusive, várias relíquias desapareceram, inclusive o sudário, que só vai aparecer por volta de 1350, em Lirey, lá na França. Como chegou lá, isso é uma outra história. Então, ele aparece, então nós conseguimos levar até por volta do século VI. Entendeu? Antes disso, há várias teorias. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu estou montando um livro em que eu tento traçar esse percurso. Que nós temos até aquela cidade na divisa do Império Romano, era a cidade de Dureiropos. Eu acredito que até poderia ter sido para lá também, ou para Antioquia, antes de chegar a Edessa. E agora, quando realmente surgiu isso em algumas décadas, foi encontrado... Século XIV. Não, aí ele chega no século XIV e de lá ele entrou para a família Saboia, para os futuros reis da Itália e chega a Turim. Tanto que é importante, uma outra coisa que é interessante em relação ao sudário, que as pessoas acreditam que o sudário é da Igreja Católica. Ele pertence à Igreja Católica agora. Ou seja, o Papa recebeu, não era. 1980 e pouco. Exatamente. Era do rei da Itália. O rei da Itália que era dono
do Sudário de Turim. Quando ele morreu, o último rei, ele deu para o Papa João Paulo II. E a gente não pode esquecer que no século XIV e XV você tem uma geopolítica do sagrado na Península Itálica. Não é um país, são cidades. Exatamente. Então, Turim tem um santo Sudário, você vai ter Veneza com o corpo de São Marcos, Roma com o corpo de Pedro e Paulo e assim por diante. Então, havia também essa relação com uma geopolítica do sagrado. As cidades disputavam quem é que tinha a relíquia mais sagrada, mais importante. Gente, com muita dor no coração, eu tenho que encerrar esse programa que, sem dúvida, pelo menos para mim, muito particularmente para mim, foi fantástico, foi maravilhoso, foi uma aula realmente de fé e também de ciência. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Espero e vou convocar os meus colegas de pauta para que a gente possa trazer mais assuntos como esse aqui no Parlamento, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença também. Muito Jack, obrigada. grande abraço. Obrigado. Agradeço. Cadeira imensamente. cativa, assim como ela. Marcelo, Obrigado. você também, cadeira cativa. Obrigado. Muito obrigado, todo sucesso para você, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. E a você também, foi muito importante tê-lo aqui como convidado especial. Espero que você realmente tenha gostado desse programa que nós fizemos especialmente para você e também para toda a família. Muito obrigado mais uma vez pela sua importante audiência e até o próximo programa. Vale a pena.